quinta live, né, da Semana Firme e Gentil. Essa aqui vou colocar o tema aqui, que é a live sobre as reações automáticas. Já estou com todas as reações automáticas aqui do meu lado. Essa live é uma live especialmente importante para mim, porque... Acho que tem que desligar o ventilador. Porque esse conceito, né, essa análise fez uma diferença muito grande na minha vida, na minha relação com os meus filhos e também na minha relação com o meu marido. Fez uma diferença muito, muito grande para mim. Também eu acredito, né, que fez uma diferença grande na minha relação com os meus pais, porque muita coisa fez sentido para mim a partir do momento que eu analisei, né, assim, para mim, como foi isso. Nanda, como faz para acessar os conteúdos mais antigos? Só assinando? Não, todos os conteúdos dessa semana estão disponíveis, é só você se inscrever, tá? Você se inscrevendo na Semana Firme e Gentil, você recebe acesso a todas as lives dessa semana, tá bom? Então, fez uma diferença muito... Nanda, meu bebê já tá dormindo. Ai, que legal! Fez a rotina corujinha, então, né? Deu tudo certo. Ai, que ótimo. Ai, muito legal. Então, assim, o que eu tô dizendo é que quando você consegue analisar, né, a reação automática dos seus pais, as reações automáticas sua, do seu esposo ou sua esposa, né, essas análises, elas deixam muita coisa clara, mas tem um monte de bebê já dormindo aqui, um monte de gente já colocando em prática. Ótimo, 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 ótimo. Vai me contando mesmo, gente, eu quero saber, tá? Me conta aí, todo mundo. Meu bebê tá dormindo desde 7h30, que legal. Os conteúdos têm um prazo para ficar no site? Sim, eles ficam até domingo, não é? Até domingo, tá? Corujinha para 8 anos? Com certeza. Com certeza. A grande questão é que o corujinha ajuda até no nosso sono, né? Eu e o meu marido, a gente passou a dormir muito mais cedo, muito melhor, né, amor? Depois que a gente começou a fazer a rotina do corujinha, e o nosso sono passou a ficar melhor também. Tá? Então, a grande questão é entender a neuroquímica do sono. Então, a neuroquímica do sono, ela é a mesma para todos os corpos, né? Assim, então, independente da idade, tá? Nanda, meu bebê dormiu às 8. Não imagina a minha felicidade. Que legal, que legal. Vamos ver... Bom, então tá. Então, pessoal, olha só. A gente hoje vai falar sobre reações automáticas. Então, isso fez uma diferença muito grande na minha vida. A última vez que eu fiz uma live sobre isso, o meu pai até estava assistindo, e aí ele falou qual era a reação automática dele, né? E a gente fez uma análise, assim, da relação entre a reação automática dele e a minha. Então, essa é uma sugestão que eu faço para você hoje, né? Você não necessariamente assistir essa live só enquanto pai ou enquanto mãe, né? Mas você também ter os seus olhos para a filha e o filho que você foi. Então, as reações automáticas, elas são repertórios, né, que foram aprendidos ao longo da nossa vida. Então, como foram repertórios aprendidos, a gente precisa de analisar, sim, as reações automáticas dos nossos pais, né? Quem teve contato, analisar reações automáticas dos pais, né? Porque tudo vai seguindo uma lógica, tudo vai se encaixando e fazendo muito, muito, muito sentido para a gente, tá? A proposta dessa live é não só eu explicar para vocês... as reações automáticas, eu vou dar aqui, fazer umas encenações mostrando para vocês mais ou menos como que acontece a junção das reações automáticas, né? Como também eu vou falar sobre como que a gente vai fazer para sair dessa reação automática, né? Para a gente começar, lógico que não é da noite para o dia, é uma construção, é uma jornada, mas como que a gente faz, né? Poxa, estou interessado, eu quero fazer, eu quero me engirafar, né? Eu quero passar por essa mudança, fazer essa transição. Como que eu faço para começar essa transição, tá bom?
Então, para quem está chegando hoje, eu sou Nanda Perim, eu sou psicóloga, sou educadora integrativa do sono, educadora parental, eu sou também especialista emocional pela Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional e sou também mãe, né, principalmente mãe do Theo e do Gael. O Theo, ele tá com 7 anos, perdeu o primeiro dentinho de leite ontem. Quem assistiu a live de ontem viu que eu estava bem chocada ainda com isso. Meu filhote já com dente de adulto crescendo na boca dele. E o meu caçulinha tá com 4 anos, tá bom? Nanda, que horas você janta? Os meus filhos jantam às 17h30, 18 horas, e eu e o meu marido, a gente só janta depois que eles dormem, tá? Porque a gente faz um jantarzinho romântico todo dia de noite, tá bom? Esse é o nosso momentinho. Então, pessoal, quando fazemos rotina corujinha não funciona certinho, porque você precisa de consolidar. Algumas crianças vão adaptar muito rápido e algumas vão precisar de uns 15 dias para se acostumar com a ideia, tá bom? Nanda, quanto tempo a soneca? Gente, eu não vou poder ficar respondendo muita dúvida não, tá? Mas a soneca, no mínimo, um ciclo de sono inteiro, que é de 50 minutos a 1 hora. Bom, então, eu quero agradecer muito aos mais de 50 mil, as mais de 50 mil pessoas que já assistiram, que estão acompanhando aí a Semana Firme e Gentil, né? É uma prova de que muita gente realmente quer dar o melhor para os filhotinhos aí de vocês, né? E eu quero agradecer muito especialmente as mensagens maravilhosas que eu tenho recebido, a quantidade de comentários que vocês estão colocando lá no site dos vídeos, os stories que vocês estão me marcando. Gente, eu estou apaixonada pelos stories que vocês estão me marcando. Cada story mais divertido que o outro, eu faço umas expressões mais engraçadas, mas as mensagens dos stories maravilhosos, eu quero agradecer muito vocês todos os dias. Quem me acompanha aqui sabe que eu sou a maior manteiga que existe. Todos os dias dessa semana, eu fiquei extremamente emocionada com as mensagens e os stories de vocês. Então, eu quero agradecer muito, muito mesmo. Essa semana tem sido muito gostosa, ela tem sido uma experiência muito deliciosa, ela está muito especial essa semana, está muito diferente das anteriores, e eu quero agradecer muito vocês, porque são vocês, né, que fazem tudo isso acontecer, óbvio, claro. Então, hoje eu vou mostrar para vocês qual foi o caminho que eu percorri, né? O caminho que eu desenvolvi para transformar a vida o dia a dia, né? Dos meus alunos em mais leve, organizado e divertido. Por isso que eu estou com essa camisa. Essa é a camisa do meu curso, mais leve, organizada e divertida. E então, como que vai ser, né? Como que foi essa semana? Então, para quem está acompanhando aí, né? Quem acompanhou a semana toda, a gente teve aula, deixa eu desligar aqui rapidinho, a gente teve aula de como lidar com a birra, né? A gente teve aula de como lidar com as nossas birras, né? De como ter mais paciência com os nossos filhos. A gente teve uma aula de como melhorar a nossa comunicação com os nossos filhos, né? Como fazer os nossos filhos nos escutarem, colaborarem mais. A gente teve a live maravilhosa da Rotina Corujinha, que tá todo um monte de gente aí falando que os filhos dormiram mais cedo hoje por causa da Rotina Corujinha. Que delícia, é maravilhoso mesmo. E hoje, né, a gente vai falar sobre as reações automáticas. Quero lembrar vocês que sábado e domingo tem mentoria ao vivo. O que isso significa? Eu vou responder as dúvidas mais perguntadas lá do site. Tá bom? Então, eu vou reforçar alguns conceitos, tirar muitas dúvidas, tá bom? Que vocês mais mandaram lá para o site. E aí, como que vai ser hoje? Como que vai ser essa aula de hoje? Eu vou explicar para vocês como que vai ser. A gente vai começar com eu explicando para vocês, muito rapidinho, como foi que eu desenvolvi o método do meu curso. Depois, a gente vai para o conteúdo da aula e eu vou explicar para vocês as reações automáticas. Deixa eu pegá-las aqui. Ai, tá muito longe isso aqui, amor. Você chega isso mais perto de mim? As reações automáticas. Aqui. Então, a gente já vai falar das reações automáticas, tá? Vou até deixar elas aqui logo pertinho de mim. E o dinossaurinho. O dinossauro representa a criança, tá? Então, a gente já vai falar
sobre reações automáticas, autoconhecimento e autocontrole, tá? Depois do conteúdo das reações automáticas, eu vou falar para vocês um pouco mais de detalhes sobre o meu curso, que eu vou abrir as inscrições na próxima segunda-feira, tá? E depois, há muitos pedidos, já que o pessoal pediu tanto, porque eu não fiz aquele relaxamento ontem, né? Eu fiz na terça, fiz na quarta e ontem eu não fiz. Aí muita gente falou, ai, Nanda, faz amanhã, foi tão gostoso, foi tão legal, eu fiquei tão emocionada e tal. Então, não se preocupem, que eu vou fazer o seguinte para vocês. Como na segunda-feira a gente tem o bônus especial da reprogramação emocional, hoje eu vou fazer, depois de todo o conteúdo, eu vou fazer uma sessãozinha de reprogramação emocional com vocês, que vocês vão sair... Ai, vocês vão amar. É uma delícia. Vocês vão gostar muito, 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 muito. Então, fica até o final, porque você vai gostar muito da sessãozinha, né, do momentinho aí de reprogramação emocional que a gente vai estar. Mas, Nanda, por que você vai falar de reprogramação emocional? Porque eu vou falar hoje de feridas emocionais. E as feridas emocionais, elas são uma programação emocional, né? Um caminho neural que a gente tem. E aí, nessa sessãozinha de reprogramação emocional, eu vou mostrar para vocês como que é a ideia desse processo de reprogramar isso, né? De agir, fazer de uma outra forma, o que ajuda muito a reprogramar as nossas reações automáticas, tá bom? Então, hoje, agora, né, acabou, eu vou falar para vocês um pouquinho como eu desenvolvi meu método, vou falar o conteúdo das reações automáticas, depois eu vou dar um pouquinho mais de detalhes sobre o curso, porque as inscrições abrem segundo e está todo mundo me perguntando, então eu vou responder todo mundo de uma vez, e a gente faz a sessãozinha depois, tá bom? Eu dormi no relaxamento de quarta. Isso é ótimo, tá, gente? A de hoje, principalmente, vocês dormirem depois é muito bom, porque ajuda em todo esse processo de elaboração. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar hoje, eu quero contar para vocês que em 2018, no ano de 2018, a Psimama já tinha 2 anos, eu estava fazendo workshops, eu estava começando a fazer workshops sobre educação democrática. E aí, esses workshops eram presenciais, né? Era aqui na minha cidade e tal. E aí, os workshops eram muito maravilhosos, as pessoas saíam muito apaixonadas pela filosofia da educação democrática, querendo ser mais girafinhas, né? Todos identificando mais ou menos aí quais eram as reações automáticas e tal. Só que aí as pessoas falavam comigo assim, ó, aqui, Nanda, fui no seu workshop, adorei, mas, cara, eu não sei nem por onde começar, né? Na hora que o meu filho tá lá, que tá acontecendo a coisa, eu não lembro mais nada, eu esqueço tudo, né? Eu não sei que ferramenta usar, não sei. E aí elas falavam, ai, Nanda, faz agora um workshop ensinando o caminho, a jornada, ensinando ferramentas e tal. E eu falava, gente, se eu fizer um workshop assim, a gente vai fazer 2 dias seguidos de workshop, vai ficar um negócio pesado pra caramba, e vai chegar na segunda-feira, vocês não vão lembrar de nada, né? E eu fiquei pensando, não, isso tem que ser de outra forma, como que eu vou fazer? E aí... assim, na hora que o bicho pegava, no momento de estresse, as pessoas não conseguiam lembrar o que fazer. E eu comecei a perceber também, eu comecei mais ou menos em 2018, foi quando a Psimama já estava muito grande, Instagram, Facebook, essas coisas, eu recebia muita mensagem de gente pedindo para eu atender. Muita gente querendo fazer consultoria, muita gente querendo que eu atendesse, né? Eu cheguei a atender em 2016, mas aí em 2018 eu ia perguntando qual é a demanda, qual é a demanda, qual é a demanda. E, gente, a maior parte das demandas que chegavam até mim, eu percebia que só de eu explicar certos conceitos já ia transformar completamente, assim, a experiência. Então, eu fiquei pensando, cara, como que eu vou fazer? E nessa época, eu estava muito apaixonada, eu estava estudando, eu estava muito apaixonada por toda a filosofia Montessori, né? Que é da criança aprender fazendo. Então, conforme... Eu lembrei até de um professor de física meu, ele chamava João Duarte. Chama ainda, né? O João Duarte, ele dava aula de física, né? E eu lembro que tinha uma fórmula específica lá que a gente ficava decorando e tal, que era... Como é que é aquela fórmula? Uma distância é igual... Força vezes distância é o quê? É igual ao momento.
E eu ficava força vezes distância igual ao momento, força vezes distância igual ao momento. E aí o professor falou, não, gente, espera lá, física, vocês não têm que ficar decorando fórmula, não, vocês têm que entender. Eu fiquei, cara, como que eu vou entender força versus distância igual ao momento? E aí ele pegou, levou a gente para fora da escola e colocou a gente para trocar o pneu do carro dele. E aí ele pegou aqui uma... Como é que chama aquela estrela que vira enfim, é aquela chave de fenda qualquer lá que tira os preguinhos do pneu, que tira, né, que solta o pneu. E aí ele foi mostrando pra gente que se a gente pegasse muito perto, a gente não conseguia virar. Se a gente pegasse mais na ponta, a gente conseguia virar. E se a gente colocasse um cabo de vassoura, a gente virava com maior facilidade. Então ele mostrou pra gente que quanto maior era a distância, menor era a nossa força. E isso que é isso, né? Quanto maior a distância, menor a força. Isso. E aí eu nunca mais precisei de decorar aquela fórmula, porque ela fez sentido para mim. Eu exercitei aquilo, eu vivi aquilo na prática e eu nunca mais esqueci, né? E aí então eu conectei todas essas coisas e eu falei, é isso. Esse é o pulo do gato. Os pais precisam colocar as coisas em prática para aprender. Eles precisam ver. Não adianta fazer um workshop e eles colocarem isso em prática um com o outro, porque com os filhos deles vai ser muito diferente. Então eu falei, tem que ser um jeito que eles consigam fazer na prática com os filhos dele. E aí uma amiga minha tinha falado de uma coisa que ela tinha aprendido e tal, que casava com isso, não sei o quê, enfim. Então eu fiz o curso, né? O meu curso, eu fiz ele de uma forma que ele ajuda 90% das pessoas que me pediam consultoria, os outros 10% também faziam uma diferença enorme, né? E que os pais não precisassem de decorar nenhuma ferramenta. Por quê? Porque quando você coloca, é um passo a passo, que quando você coloca em prática, você não esquece mais. Assim como eu, entendendo que momento, né, que distância vezes... que distância vezes força é igual ao momento, né? Então, eu falando aqui que eu aprendi, eu tô esquecendo. Mas, assim, essa era a ideia dos pais, eles construírem esse conhecimento. Amor, você abre um pouquinho a varanda aqui na frente, se puder? Os pais construírem esse conhecimento, porque estão exercitando com os próprios filhos na prática. Então, qual é a ideia? A ideia você vai, em cada aula, você vai aprender conceitos, né, de processos e tal, e a ferramenta para um dia. Então, você tem um dia inteiro para colocar aquilo em prática. E aí, quando você coloca aquilo em prática, né, e você vê o resultado, você nunca mais deixa de fazer. Então, você aprendeu, entendeu? Você aprendeu o que é que assim, você não vai precisar de ficar decorando. O próximo desafio que aparecer, você vai usar a ferramenta, não é porque você gravou ela, mas porque você já exercitou, você já trabalhou, já fez ela na prática e você não vive sem ela mais, né? Como é o pessoal da Rotina Corujinha que está aqui falando. Não, são aulas bem curtas, tá? É para o dia a dia de pai e mãe mesmo, tipo 10, 15 minutinhos no máximo. E aí, o que acontece? A gente tem o pessoal que fez que assistiu a live da Rotina Corujinha ontem e que já colocaram em prática hoje. Agora eu vou perguntar para vocês que já colocaram a Rotina Corujinha em prática e a criança foi dormir cedo. A minha pergunta para você você vai deixar de fazer a Rotina Corujinha? Você vai esquecer como que é a Rotina Corujinha? Você vai esquecer de usar a Rotina Corujinha alguma vez? Não vai, porque hoje você teve a experiência incrível de colocar sua filha para dormir às 8 horas e ter até as 10h30 só para você, e aí você nunca mais vai querer ficar sem isso. Você decorou o passo a passo só porque você botou ele em prática e funcionou perfeitamente. Entendeu? Então, essa que é a proposta do meu curso, é que assim como você colocou em prática o que você aprendeu ontem da Rotina Corujinha, você vai fazer com cada nova ferramenta, com cada novo recurso que eu ensino lá no curso, tá? Então, eu reuni tudo que eu já havia estudado, tudo que eu tinha colocado em prática sobre psicologia infantil, sobre as várias teorias, né, que eu era apaixonada, tudo que eu já tinha aplicado na vida dos meus filhos, tá? Isso é muito importante vocês saberem. Tudo eu coloco na prática, né? Rotina Corujinha é batata aqui em casa todos os dias.
Então, e os estudos mais recentes e tal, e eu desenvolvi, então, o método Psimama, que é esse passo a passo, para que as pessoas pudessem aprender na prática como aplicar essas teorias que eu ensino, como aplicar a educação democrática, tá? E abri as inscrições da primeira turma, foi em 2018, em junho de 2018, a primeira turma. A gente já teve mais de 110 alunos, eu acho que nessa primeira turma, e na primeira semana... eu fiquei assim, lógico, eu estava muito ansiosa, era a minha primeira turma do meu primeiro curso, né? E na primeira semana eu recebi, assim, um monte de depoimento incrível das mães falando, só tinha mães nessa turma, das mães falando assim, Nanda, cara, já fez uma diferença muito grande na minha vida. Elas falavam assim, já valeu o preço do curso essa primeira semana e tal. E eu ficava, ai, cara, que legal, que maravilhoso. Então, assim, realmente essa coisa do passo a passo, de você exercitar um dia de cada vez e tal, ele faz toda a diferença, tá bom? Bom, então vamos lá, que eu tô com a minha colinha aqui, eu tenho que tomar cuidado para não bagunçar. Então, a partir do momento que eu recebi esses depoimentos da primeira semana, né, e aí, lógico, na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana, eu fiquei assim... Cara, achei minha missão na face da Terra, descobri o que eu mais amo, e enfim, e aí agora a gente já está na turma, essa agora vai ser a 10ª turma desse curso, tá? Bom, então eu vou mostrar para vocês algumas pessoas que passaram pelo curso. Eu tinha certas reações quando me deparava, principalmente alguma situação de conflito com os meus filhos, né? E hoje o que a gente tem, né? Com as técnicas que nós aprendemos, a gente tem uma relação muito mais harmoniosa dentro de casa, um contato muito mais próximo, uma conexão muito mais forte entre nós e nossos filhos. Consegui compreender muito dos meus comportamentos e que muita dificuldade que eu tinha com meu filho de 3 anos é muito um reflexo do que se passa dentro de mim e de como eu reajo a cada reação dele. O curso, eu aprendi que o melhor caminho é a gente entender nosso sentimento como pais, né? Para depois a gente transmitir isso para os nossos filhos. Assim a gente vai conseguir validar o que ele está sentindo, vai conseguir entender o universo da criança como um todo. Então isso para mim foi muito importante. E para mim foi o enriquecedor foi aprender como me acalmar antes de tentar acalmar ele. Então isso foi muito rico para mim. E principalmente eu tinha que aprender a controlar a minha raiva, o que me levava a perder a paciência, me conhecer para tentar evitar esses gatilhos que me tiravam do sério, buscar formas de me acalmar. Isso mudou o meu jeito de falar com ela, mudou o meu jeito de entender o que ela estava sentindo. E hoje, quando ela começa a ter algumas crises de ansiedade, alguns gritos e tal, eu já sento, eu falo o que ela está sentindo, eu falo, filha, eu te entendo, vamos conversar com a mamãe, eu abraço. Muitas pessoas me olham estranho, né? Você tem que brigar com a menina, você tem que bater na menina. Mas a conclusão foi, minha filha quase não faz birra mais, porque eu consigo prever certas atitudes dela já. Eu consigo conversar com ela se acalmar, porque ela sabe como eu vou agir, ela sabe que eu não vou mais ficar estressada, mais nervosa com ela. E isso fez com que a gente tivesse pouquíssimos momentos de birra depois do curso da Nanda. Isso aí, pessoal. Então, ao longo desse tempo, né, desde que eu comecei a fazer o curso, eu percebi que os melhores resultados estavam com as pessoas que tinham desenvolvido, ou que estavam, né, empenhadas a desenvolver esses 3 pilares. Então, os 3 pilares são conhecimento, que são essas informações, como são os processos, né, o desenvolvimento infantil, como que acontece, o que esperar dessa criança. Então, essas informações básicas que já mudam a forma de você enxergar a criança. O segundo pilar é o autoconhecimento, que é a mesma coisa com relação a você, né? O manual do eu, que a gente brinca assim. Então, como que você funciona?
né? Quais são os seus gatilhos? O que é que te acalma, sabe? O que é que te tira do sério? Quais são os seus gatilhos da calma? Quais são os seus gatilhos da raiva, né? Assim, quem sou eu e o que disso tudo que está acontecendo aqui na minha casa também é meu, né? O que do comportamento do meu filho é meu. Hoje eu mandei um áudio no canal do Telegram falando sobre isso, assim, como que a nossa reação automática, ela dita muita coisa do nosso relacionamento com os nossos filhos. Então, a partir do momento que a gente consegue assumir isso pra gente, que a gente consegue analisar e identificar essas coisas, a nossa relação com nossos filhos muda. O relacionamento muda. E tá aí o terceiro pilar, que é a construção do relacionamento, como na quarta-feira, né? O relaxamento de quarta-feira, a gente falou assim, né, de como que você quer você fechar os seus olhos, imaginar o seu filho daqui a 20 anos, a sua filha daqui a 20 anos, você pensar assim, qual é o relacionamento que eu quero ter construído com essa criança, né? Qual é o relacionamento que eu quero ter com a minha filha ou com o meu filho quando eles forem adultos, né? Então, a partir daí, a gente começa a perceber uma quantidade de coisas de padrões que a gente tem feito hoje em dia, que a gente tem repetido hoje em dia, né? Que nós não queremos manter, né? Então eu expliquei também como que a gente acaba alimentando um ciclo do estresse com as nossas reações automáticas. Então eu vou dar um exemplo para vocês de um ciclo do estresse que a reação automática alimenta. Uma pessoa que tem agido como a águia, né? Que tem a reação automática da águia, é uma pessoa que costuma lutar por poder, fazer cabo de guerra com a criança. Só que essa pessoa que luta por poder, ela tem como padrão, sempre que você luta por poder, sempre que você tenta controlar, que você diz quem manda aqui sou eu, você está se colocando no lugar de importância maior. Você está dizendo, eu sou mais importante porque sou eu que mando, né? Eu sou, enfim, não tem como você se colocar hierarquicamente superior sem se colocar enquanto superior mesmo, mais importante, melhor, né? Então, das duas, uma, ou essa criança vai reagir puxando o cabo de guerra e competindo com você, porque ela também quer se sentir valorizada, ela também quer ser a melhor, ela também quer ser, né, estar nesse grau de importância. Então, ela aprende a ficar no cabo de guerra com você e ela alimenta esse cabo de guerra. Então, são os pais da águia que ficam, ai, Nanda, meu filho me peita, meu filho me desafia, ele me testa todo o tempo. O ciclo do estresse é alimentado a partir do momento que esse pai e essa mãe jogam a corda para a criança, puxam para fazer uma disputa por poder e a criança puxa de volta. Então, esse ciclo de estresse está sendo alimentado pela reação automática, porque o pai e a mãe querem disputar pelo poder e a criança disputa também. E existem as crianças que soltam o cabo, que elas simplesmente assumem que ela não tem aquela importância, que você que tem a importância mesmo, que ela só obedece, que ela não vai ficar tentando medir forças com você, e essa criança acaba se subjugando, ela acaba se submetendo, e ela aprende, né, para o resto da vida que isso que é um relacionamento, que é subjugar, que o outro controlar ela, que o outro lutar por poder e ganhar é amar. É amor, né? Então, esse ciclo do estresse é o tipo do ciclo do estresse que as reações automáticas alimentam e que vão atrapalhando a construção de um relacionamento saudável, tá? E a nossa proposta aqui, olha a girafinha lá embaixo, é você engirafar, né? É você desenvolver, começar a agir ao invés de reagir, é você ter recursos, ter ferramentas, principalmente, ter ferramentas para ir melhorando. Toda vez que você perceber que você está jogando o cabo, que você está buscando uma guerra aí, uma luta por poder, você vai perceber, porque você já identificou isso, você vai colocar a sua orelha de girafa, você vai botar o seu pescoço de girafa e o seu coração de girafa. O que significa isso? Vocês vão entender melhor ao longo da live, né? Mas é colocar a sua escuta ativa, não levar para o lado pessoal e ter empatia e compaixão pela criança, tá? E aí,
você consegue alimentar um ciclo da tranquilidade, que é o ciclo que essa criança vem lutar por poder, porque foi o que ela aprendeu, né? Foi o que você ensinou para ela, e você vem com a sua escuta ativa e fala: meu filho, o que você está precisando de verdade? Você vem com com o seu pescoção de girafa: o que tem acontecido com meu filho? Meu filho ainda não comeu, já é 1h da tarde, ele deve estar estressado, ele deve estar com fome, está quase na hora da soneca. Então você para de levar para o lado pessoal: vamos lutar pelo poder, e você passa a genuinamente enxergar a criança, a ter compaixão, ter empatia, analisar contexto. E aí a criança responde a isso muito bem, e aí você alimenta o ciclo da tranquilidade. Tá? Então a ideia é você pegar as suas reações automáticas, identificar a sua reação automática e aprender ferramentas que vão te ajudar a ir para uma reação escolhida, né? Que é de engirafar, se tornar uma girafinha, ok? Então vamos lá. O que são essas reações automáticas, né? O que são as tais reações automáticas? As reações automáticas são repertórios aprendidos. Então, eu quero deixar muito claro para vocês que a Nanda da Psimama não fala de temperamentos, tá bom? Então, não confundam aqui. Eu não estou falando de temperamento, eu não estou falando de rótulo, eu não estou falando de horóscopo, eu não estou falando de uma característica da sua personalidade. Eu estou falando de um repertório que foi aprendido ao longo da sua vida, tá? Então, como eu estava falando, se o pai e a mãe da Ra estão lá lutando por poder e a criança das duas, ou ela luta, né, ou ela solta a corda, esse repertório de lutar ou esse repertório de soltar a corda vai ser tão alimentado naquele relacionamento que pode, né, eventualmente se tornar a reação automática que essa criança vai ter na vida adulta. Ou seja, ela pode ou ser outra águiazinha, ou ela pode, por exemplo, soltar a corda e ser uma tartaruguinha, ou soltar a corda e ser um camaleão. Então, qual é a diferença entre os padrões de camaleão e tartaruga dos padrões de águia e leão? Qual é a diferença? É que o nosso cérebro, deixa eu voltar aqui para vocês, espera aí. Deixa eu até colocar os comentários, gente, que eu sinto uma saudade dos comentários de vocês quando eu desligo. Então, tá aqui, ó. O nosso cérebro mamífero, né, como nós já falamos essa semana, o nosso cérebro mamífero é um cérebro do raciocínio lógico, do pensamento, da memória, das contas, né? O nosso cérebro, por ele criar, né, ele poder pensar em alternativas, em soluções e tal, o nosso cérebro mamífero, ele leva muito tempo para tomar decisões, né? Porque ele vai criar, ele vai pensar, ele vai traçar estratégias, né? Um cérebro muito inteligente. Só que quando você está em perigo, quando você se sente ameaçado, o cérebro mamífero, ele não é uma boa ideia. Por que o cérebro mamífero não é uma boa ideia? Porque ele vai pensar demais, ele vai levar tempo demais para decidir, e nisso o leão já te atacou. Então, o que você precisa? Você precisa de uma resposta mais rápida. Então, a sua amígdala cerebral, né, ela sequestra os recursos do cérebro mamífero, joga para o cérebro primitivo. O nosso cérebro primitivo, o que ele faz? Ele busca caminhos neurais que já existiam, repertórios que já foram aprendidos antes, porque é muito mais rápido você recorrer a esses repertórios, que é o que a gente está chamando aqui de reações automáticas. Então, as reações automáticas são repertórios que você aprendeu e que o seu cérebro primitivo usa, aproveita que já está ali rapidinho, para usar nos momentos que você precisa se defender. E a raiva, ela, né, dentro do espectro de emoções, a raiva, ela vem do medo. Então, quando a gente sente alguma ameaça, alguma ferida, algum gatilho, o nosso cérebro automaticamente coloca o cérebro primitivo em ação para nos proteger, para nos defender, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui onde estão as imagenzinhas do... Então, quando o nosso cérebro primitivo, né, vou botar aqui bem pertinho para vocês verem, quando o nosso cérebro primitivo entra em ação, ele tem duas opções. Então, tá vindo um leão na sua direção. Aqui o leãozinho. Tá vindo um leão na sua direção. Você, das duas, uma. Ou você vai fugir desse leão, ou você vai lutar contra o leão, né? Se o leão estiver perto demais e fugir não for uma opção, às vezes você tenta ir na jugular do leão, né?
Então, nessa situação hipotética do leão, o seu cérebro vai tomar uma de dois caminhos, ou ele vai fugir ou ele vai lutar. Então, esses são os dois únicos, as duas únicas opções do cérebro primitivo, ou fuga ou luta. Então, algumas pessoas, né, por causa da biografia humana, da história de vida, né, da infância que teve e tal, algumas pessoas são da fuga, que é camaleão e tartaruga, e algumas pessoas são da luta, que é o leão e a águia. Então, coloca aí nos comentários para mim se você é de fuga ou se você é de luta. Fala aí para mim, por favor. Então, é importante a gente entender que essas reações automáticas, a gente tem dois padrões de reações automáticas, tá? A gente tem as reações automáticas na calma e as reações automáticas no estresse, na raiva. Então, hoje nós estamos focando na reação automática da raiva, tá? Para fins de aprendizado e tudo mais, mas vai ter muita gente falando, ai, Nanda, eu identifiquei vários e tal, mas é por isso. Você deve estar percebendo na hora que você explode e que é o seu modus operandi aí no seu dia a dia, tá? E esse que é quando você explode, ele geralmente vem logo após um gatilho. Então, o que são os gatilhos? Gatilhos são essas pequenas coisas, né, que trazem o nosso cérebro primitivo para fora. E aí, na terça-feira, na live sobre como ter mais paciência, nós falamos sobre gatilho da calma, gatilho da raiva, a gente falou sobre gatilho de contexto e gatilho de momento. Eu expliquei para vocês um pouco sobre as feridas emocionais, mas o importante de você entender agora é que a gente tem algumas cicatrizes, né, de coisas que nos doeram muito em situações anteriores na nossa vida, geralmente infância e adolescência. Então, por exemplo, uma pessoa que... Vou dar um exemplo que é bem frequente, né? Uma pessoa que tinha sobrepeso quando era pequeno, quando era adolescente, e aí a família estava constantemente controlando a alimentação, e aí quando chega na vida adulta, né, essa pessoa, finalmente ninguém está controlando minha alimentação, quem vai controlar minha alimentação sou eu. E aí vem o marido, a esposa, um amigo, alguém, vai falar, ih, tá comendo demais aí. Isso é uma ferida. Aí essa pessoa, o que você tá achando? Você tá se metendo na minha vida, não sei o quê. E essa pessoa exagera. Ela reage demais à situação, as pessoas ficam tipo, nossa, você meio que pegou pesado. Por quê? Porque tocou numa ferida emocional. Né? Então, na aula de reprogramação emocional, eu explico para vocês quais são as feridas mais frequentes, ferida do abandono, da rejeição, né? Quais são as feridas que geralmente, né, que são as mais comuns, e a gente também vai fazer toda uma atividade para você conseguir identificar quais são as suas feridas emocionais, para isso ficar mais claro para você, tá bom? Então, essa frase aqui é uma frase muito legal, que é: a parte da sua criança que mais te provoca e irrita, expõe as suas próprias partes mais reprimidas por seus pais. Então, por exemplo, quando a gente tem muita dificuldade de lidar com o choro da nossa criança, né, geralmente é porque o nosso choro foi tão reprimido na nossa infância, e não podia chorar, que chorar era coisa de criança fraca, que era bobeira, que estava de drama, né? Isso era tão mal visto que a gente não consegue lidar com o choro da nossa criança, porque nem o nosso próprio choro a gente aceita. Então, manda um coração aí para mim, quem já se percebeu quando estava chorando, quem aí já disse assim para si mesmo, ai, cara, não acredito que eu tô chorando por causa disso, que bobeira. Cara, para de chorar, isso nem é motivo para chorar. Quantas vezes você já se disse essas coisas? Quantas vezes foi você a pessoa que disse isso para você? Que não permitiu que você chorasse, que não deixou que outras pessoas te vissem chorando, que achou que você chorando era uma besteira, era um exagero, que você se pegou se desculpando com as pessoas porque você estava chorando, porque você ficou emocionada, né? Então, assim, se para você é tão difícil aceitar
o seu próprio choro, o momento que você está chorando, que você está emocionado, imagina o choro do outro, imagina o choro de uma criança, né? Então choro é gatilho para muitos pais, né? Outra coisa que é um gatilho muito forte para muitos pais é o que os pais deles iam julgar na maternidade ou na paternidade deles. Ou seja, você está trancado dentro da sua casa com a criança faz uma coisa e você pensa, cara, se a minha mãe visse o meu filho fazendo isso, ela ia me achar a pior mãe do mundo. Isso é um gatilho, se te dá raiva, você desconta na criança. Porque você sente que se a sua mãe ou o seu pai estivessem assistindo aquela cena, eles julgariam que você não soube educar a sua criança. Se estivessem, eles nem estão, quiçá nas vezes que acontece na frente deles, né? Então, é muito importante que a gente assuma, né? Que a gente analise, encontre e assuma esses gatilhos, que a gente assuma esses momentos que são nossos, que eles são coisa nossa, são detalhes que nós precisamos de trabalhar na gente. Porque infelizmente, isso dói o meu coração, mas o mais frequente e naturalizado pela educação tradicional é culpar a criança pelas nossas feridas emocionais, culpar a criança pelos nossos gatilhos, quanta criança é castigada, quanta criança apanha por causa das feridas emocionais dos próprios pais, né? Por causa das inseguranças desses pais, dos medos que esses pais têm, né? De não estar fazendo um trabalho bom e de ser julgado pelos próprios pais e tudo mais. Né? Então, a gente precisa urgentemente identificar. Por que eu disse para vocês que essa aula é extremamente especial para mim? Porque fez uma diferença gigante na minha vida, né? Fez uma diferença muito grande para mim em 2 sentidos. A primeira diferença que fez para mim foi que quando eu identifiquei que os meus 2 pais eram leõezões, muita coisa fez sentido para mim, da minha infância. A quantidade de vezes que eu fui punida pela reação automática deles, né? Isso fez muito sentido para mim. Eu perdoo os meus pais, obviamente, por isso, porque eles não sabiam, eles não tinham acesso a nada desses conteúdos, eles estavam só fazendo o que eles tinham, né, para fazer. Mas ficou claro para mim a quantidade de culpas que eu carregava que não eram minhas, né? Eu me sentia uma criança muito burra, muito chata, né? Muito incompetente, eu nunca fazia nada direito. E o leãozão, ele realmente faz, eu já vou explicar isso para vocês, mas o leãozão faz a criança se sentir assim. Então, eu sempre me senti muito pouco para as pessoas, né? Eu lembro que tinha uma época da minha vida que eu perguntava para as minhas amigas assim, por que você é minha amiga? Tipo, o que eu tenho que você gosta? Porque eu duvidava tanto da possibilidade de alguém gostar de mim, de alguém achar que eu era suficiente, sabe? E faz todo sentido, porque, vamos lá, se o leão é da superioridade, né? Se o leão, ele aprendeu ao longo da vida dele que ele precisa ser superior para ser importante, para ser amado, então, para ter um superior, precisa ter um quê? Deixa eu botar os comentários aqui só para vocês responderem. Para ter um superior, precisa ter um quê? Coloca aí para mim nas respostas. Para ter um superior, precisa ter um... Responde aí você, amor. Minha plateia. Inferior. Um inferior, exatamente. Então, para ter um superior, precisa de ter um inferior. Não tem jeito. Não tem como ter 2 superiores. Então, para os meus 2 pais, que eram os superiores da casa, fortes, altos, né? Que eram os gigantes da casa, né? E eles eram maioria com relação a mim, né? Porque meu irmão não está incluído nessa história, porque ele estava lá vivendo as relações dele com os meus pais, né? Então, eram 2 leões contra um dinossaurinho. Então, quando a gente tem 2 leões, né, em cima dessa criança, obviamente ela vai acreditar no que os 2 estão falando, né? O discurso dos pais é um discurso muito, muito, muito importante na vida da criança, né? A criança vai acreditar no que a gente falar para ela que ela é, né? Então, é muito importante a gente entender o poder do discurso parental na vida das crianças,
tá? Por isso que é tão perigoso rótulos, por isso que é tão perigoso a gente ficar projetando as nossas dificuldades na criança, né? Gente, não precisa ficar com pena de mim. Tem muita gente falando, tadinha da Nanda, coitada da Nanda. Você não se preocupe que a Nanda adulta já trabalhou isso tudo muito bem. Eu já estou muito bem com relação a essas coisas, mas foi muito importante para mim identificar que os meus pais eram leões, sabe? Então, o que eu quero dizer para vocês hoje, a oportunidade que vocês têm hoje é de fazer essa análise com relação aos pais de vocês e entender muita coisa da vida de vocês. Tá? Não se coloquem aqui só como pai e mãe, se coloquem também como filhos, entendeu? Se coloquem como filhos, porque muita coisa vai fazer sentido para vocês. E depois, você se coloca como pai e mãe para que você consiga prevenir essas coisas. Então, quando eu me identifiquei como leão, e gente, por favor, filho de 2 leões, eu não tinha como ser diferente. Eu aprendi com os meus pais a criticar. Então, para eu não ser a fonte da crítica, eu tinha que ser quem estava criticando. Então, eu me tornei maior leãozão de todos e faço um trabalho gigante para me engirafar todos os dias. Eu já vou falar para vocês sobre isso, como que o processo de engirafar não é um negócio que você vai alcançar a girafa, é tipo um processo diário, tá? Então, a superioridade, o leãozão eu teria feito melhor do que você. E aí o leãozão critica muito para ser superior, ele faz todo mundo se sentir inferior e ele também geralmente se sobrecarrega muito porque ele acha que ele é o melhor de todos e só ele sabe fazer bem. Tá bom? Então, se você se identificou como leão, manda um coração aí para mim, por favor. E não esqueçam de analisar se você identificou mais algum leão aí na sua vida. Então, marido, esposa, pai, mãe, avós, tá bom? Vamos para o próximo. O padrão do camaleão é o padrão da satisfação. E aqui eu quero deixar claro para você o seguinte: a satisfação que é prioridade do camaleão é a dele, ok? É a própria satisfação, é ele estar bem. Só que para isso, muitas vezes ele tenta satisfazer o outro para ele ficar bem. Então, ele se coloca em último, ele faz o outro se sentir super ignorado. O camaleão, ele geralmente é muito negligente, muito negligente. Então, eu vou te dar um exemplo, né? Os filhos de camaleão, é muito frequente a gente encontrar filhos de camaleão com aqueles comportamentos assim mais desesperadores, sabe? A criança que já tá tipo batendo a cabeça na parede, que já tá sendo agressivo na escola, em casa, com todo mundo, ninguém tá aguentando a criança mais. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você tenha um marido ou uma esposa de camaleão. Aí você olha para essa pessoa e fala assim: ai, poxa, eu acho que nas férias a gente devia viajar, né? Vamos viajar nas férias? Aí ele responde: vamos? Você quer viajar? Vamos viajar. Aí você fala: poxa, mas vai que até as férias não acabou esse negócio de coronavírus, vai que é perigoso, né? E a gente já investiu dinheiro, acho que é melhor a gente não ir, não. Aí o camaleão fala: tá bom, então a gente não vai. Poxa, mas por outro lado a gente tá precisando de descansar, né? Então a gente podia ir. Então, se você quer, a gente vai. Daqui a pouco você já está sacudindo, a pessoa fala: cara, eu estou conversando com você, estamos tendo uma troca, eu quero saber o que você pensa. Aí a pessoa: não, o que você quiser tá bom. Daqui a pouco você já está... Você se importa com o que eu estou dizendo? Você se importa comigo? Você começa a buscar outras formas de conseguir a atenção dessa pessoa, de conseguir se sentir visto pela pessoa, ouvido pela pessoa, amado pela pessoa. Porque parece que a pessoa não está ali, né? Parece que a pessoa não existe, é extremamente sufocante. Então, a criança de camaleão, ela é extremamente negligenciada. É extremamente negligenciada. É a criança do: olá, a menina está subindo na árvore, a mãe falando: vai cair, vai quebrar a perna aí. Ixi, Maria, olha lá, a menina subindo. Essa é a mãe do camaleão. Então, essa mãe camaleão, ela não vai lá falar para a criança descer nem nada, porque vai ser chato, ela vai se chatear com isso, ela não quer, vai acabar chateando a menina, mas a menina pode cair e se machucar feio e acaba sendo extremamente negligente, tá? Então,
vamos para o próximo. Manda um coração aí para mim, quem se identificou com camaleão ou quem identificou em um parente, né, marido, esposa, avó, pai, mãe, algum camaleão aí. Bom, agora nós temos... Ih, Sassá, não veio a tartaruga. Só fala, então. Tá bom. E agora águia, né? Então, águia, como nós já estávamos falando, é a do controle. Deixa que eu te mostro como faz. Luta por poder, né? Eu que mando aqui, tá? Então, já falamos um pouquinho sobre ele, que as formas que geralmente... como que a criança faz a criança sentir, né? E qual é a resposta para isso. E nós temos a reação de tartaruga, que por algum motivo eu não salvei no meu celular. Deve ter sido alguma falha minha, falha nossa, falha minha, né? Ah, tá aqui, achei. Tava lá na frente. Então, agora a reação de tartaruga, que é a reação do conforto. Então, a tartaruga, ela quer se manter confortável. Ela não quer treta. E ela acaba se sobrecarregando e ela acaba demonstrando amor em forma de serviços. Então, o famoso, o clássico caso que a gente sempre fala aqui é do Theo, né? Eu e o Saed, nós dois somos extremamente tartarugas. O Saed é mais ou menos camaleão. Mas eu acho que é camaleão, né, amor? Eu já vou explicar para vocês a diferença de camaleão para tartaruga. Uma tartaruga que se camufla. Então, eu, no meu dia a dia, na calma, eu ajo muito mais tartaruga. E o meu leão, ele só aparece quando a minha tartaruga explode. Então, muitas pessoas identificaram 2. Então, o que são esses 2? Geralmente, a pessoa identificou a tartaruga e o leão ou a águia. Por quê? Porque no dia a dia, vai aguentando e guardando para não se estressar, mas quando finalmente explode ou águia ou leão, tá? E eu quero deixar claro para vocês o seguinte, é muito engraçado como que o pessoal de tartaruga muitas vezes tem o maior orgulho de falar que é de tartaruga. Tipo assim, sou eu, sofro calada, vou aguentando tudo, né? E aí, de repente, eu explodo, né? A nossa cultura valoriza muito isso. Vocês já perceberam como que a nossa cultura valoriza a pessoa que fica tomando quieta, né? Tipo, né? E quando ela explode, já chega. Vocês me fizeram chegar no meu limite. E aí a culpa é do outro. Ela que é a boazinha que ficou aceitando, né? E o outro que foi enchendo, até que ela, no direito dela, explode. O que não é verdade, né? Você podia ter uma comunicação autêntica e desde o começo dizer aqui, não estou gostando, tá? Eu não preciso chegar no meu limite para explodir e finalmente te dizer que eu não estou gostando. Posso te deixar claro agora, logo no comecinho, né? Então, eu vou falar de mim, não vou ficar falando do Saed, mas eu já quero diferenciar para vocês a tartaruga do camaleão, tá? Mas eu sou muito... tenho esse padrão da tartaruga e eu luto contra ele todos os dias na calma. E aí, os meus filhos aprenderam muito a pedir a minha atenção através de serviços. Então, mamãe, eu quero banana. Sabe? Mamãe, eu quero água. Então, para nós, para mim, né? É um exercício de controle de impulsos. Presta atenção nessa frase. Para mim, é um exercício de controle de impulsos eu não tartarugar. Às vezes a minha tartaruga tá gritando. Eu falo para Saed, eu falo, amor, a minha tartaruga tá gritando. Por exemplo, os meninos estão brigando. A gente tenta fazer, né, principalmente nessa época de quarentena aí. A gente tenta resolver de um jeito, tenta resolver de outro, né? E aí a situação tá muito difícil de resolver. Cara, a minha tartaruga fala assim, Nanda, entrega um celular para cada um, cara. Entrega um celular para cada um e o seu problema está resolvido. É isso que a minha tartaruga fala para eu fazer. A minha tartaruga, ela vem aqui no meu ouvido e fala, Nanda, eu tenho a solução para todos os seus problemas. Cara, tem 2 celulares carregados, sabe? E para mim é um controle de impulso muito grande eu
falar, fica quieta aí no seu canto, que eu sou uma mãe girafa, e eu vou olhar a necessidade por trás, eu vou olhar o contexto dos meus filhos, eu vou ensinar eles a resolver esse problema, a gente vai encontrar uma solução, vou descer com eles para brincar, enfim, vou encontrar uma forma, né, de resolver. A minha tartaruga não quer resolver nada, ela só quer ficar confortável. Então, toma aí o celular e eu volto para a minha paz. Então, é um controle de impulsos muito grande não tartarugar. Né? Às vezes tem situações de vida que eu e o Saed, eu e meu marido, a gente fica, cara, minha tartaruga tá gritando. E tem dias que a gente decide ativamente, né, amor? A gente fala, hoje eu vou deixar a minha tartaruga tomar conta, né? Hoje eu não tô dando conta de não tartarugar. E beleza, tudo bem, me perdoo. É só não ser todos os dias, né, galera? Também não dá para você abraçar a sua tartaruga e falar, quer saber, gente, é o que eu sou, sabe? Vida que segue. Não faça isso, porque isso vai ter consequências muito negativas na sua relação com o seu filho. Como, por exemplo, essa criança também sentir essa distância, né? Se toda vez que tem um conflito eu entrego um celular para cada filho, daqui a um tempo eu não tenho filhos mais, tipo assim, eu não tenho relação com eles, eu estou há muito tempo sem estar presentemente com eles. Outra coisa, vai sobrecarregar, um momento isso vai estourar, a criança vai ficar estressada, ela vai ficar cansada, ela vai dormir pior, ela vai ficar morrendo de saudade de você. Então vai ter consequências negativas sim, você eventualmente vai pagar o pato, tá? Nanda, então qual é a diferença do camaleão para a tartaruga? O camaleão, ele é negligente. Olha lá a criança subindo na árvore, ela vai cair. Já a tartaruga é a tartaruga vai lá e fala, filho, desce, filho, você vai acabar caindo daí, meu filho, desce, por favor, desce. Então, tipo assim, a tartaruga, ela não vai comprar briga com a criança, mas ela também não negligencia a criança. Só que ela entra para dentro do casco dela, entendeu? Então, ela não vai, por exemplo, ser mais firme, não vai dizer que tem que descer, né? Não vai ativamente, por exemplo, subir e resolver como, por exemplo, um leãozão no ápice da superioridade, uma águia no ápice do controle, vão pegar e vão fazer acontecer. A tartaruga não, a tartaruga ela já fica mais escondidinha no casco dela. Tá? E eu já vou mostrar para vocês... fazer um teatrinho aqui para vocês verem as consequências disso, tá? Isso. Bom, então vamos lá. Peraí. Aí. Então, pessoal, eu quero dar uns exemplos aqui para vocês. Nossa, 10 horas. Eu vou dar um exemplo rápido, então. Aqui. Algumas situações que são super frequentes. Vamos supor as mães, né, que acham... A gente acaba aprendendo que você ser de tartaruga é super bonito. Agora, você pensa aqui, né, o pai... Aqui tá a criança de... Vou pegar o dinossaurinho menor. Aqui tá a criança. Eu vou representar a criança como dinossauro, porque a criança ainda não tem uma reação automática, tá? A reação automática é um repertório aprendido ao longo dos anos. Então, ela pode até estar reagindo à sua reação automática, mas você se engirafando, você vai ver que a sua criança, ela vai desconstruir isso muito rápido, tá? As crianças não têm reação automática ainda. Então, você tem uma criança... Tá na frente. Tá bom. Peraí, vou desligar os comentários, gente. Então, você tem uma criança com uma águia lutando lá por poder com ela, né? Tá lá a águia lutando por poder. E essa criança que não luta por poder de volta, só se subjugando, né? E aí, aqui no canto, lá no quarto, tem a mãe tartaruga dentro do casco. Essa criança tá com um pai águia, né, fazendo ela se sentir extremamente inferior, fazendo ela se sentir extremamente incapaz, porque ele faria, né, as coisas de outro jeito e tal, e lutando, mostrando que ele que é o poderoso e tal. E essa criança está aqui se sentindo extremamente incapaz. E essa mãe tartaruga está lá no conforto do quarto dela, porque isso é uma coisa entre os dois. Então, essa relação entre a águia e o filho, ela também está sendo reforçada pela tartaruga. Faz sentido para vocês? Deixa eu ligar aqui os comentários. Faz sentido para vocês? Da mesma forma, se a gente tem uma mãe leão, né, fazendo essa criança se sentir extremamente inferior, fazendo essa criança se sentir burra, chata, né, insuportável, e
essa mãe e esse pai camaleão tá aqui, aí esse pai de leão, essa mãe de leão bota de castigo, briga, os dois estão, né? Aí esse pai de camaleão aqui, né? Como já aconteceu comigo dos pais virem me procurar para conversar e tal, né? Na época que eu ainda conseguia fazer a consulta ao vivo, e aí o pai falando assim, ai, poxa, a mãe falando, eu bati no meu filho. E aí o pai falava, ela é muito violenta, né? Ela acaba batendo nele e tal. Então esse pai tá aqui enxergando toda a violência, enxergando tudo o que aquela criança estava vivendo, mas ele era camaleão demais para se meter. Então, se essa relação aqui está se agravando, com certeza este camaleão está alimentando isso tanto quanto esse leão. Faz sentido isso para vocês? A diferença entre leão e águia? Tá. Então, a águia, olha só, a águia, ela luta por poder. A águia, ela quer mostrar quem que manda, quem é que controla a situação. A águia é a que se sente peitada, é a que se sente testada, é a que se sente desafiada e é a que acha o filho muito teimoso, né? Não me obedece. Então, a águia é a que quer controlar tudo e é a que quer deter o poder, né? Que é hierarquicamente está superior no sentido de poder. Já o leão, não. O leão, ele quer ser superior no sentido de qualidade. Então, assim, por exemplo, o leão, ele faria muito melhor. O leão, ele vai te criticar, ele vai fazer piadinha com você. O leão, ele quer se sentir superior, mas não é no sentido de controle, mas no sentido de qualidade. Então, os leões, por exemplo, são aquelas pessoas que vão nos restaurantes, acham todos os atendentes os incompetentes, vai numa loja, acha os vendedores incompetentes, né? Vai no grupo de amigos, sai do grupo de amigos, todo mundo tem um defeito diferente. Então, os leões, eles precisam criticar o outro para se sentir o melhor, né, para se sentir o mais competente, o mais legal, o mais divertido, o mais bonito, o mais tudo. O leão, ele quer ser superior no sentido de ser o melhor. Já a águia quer ser superior no sentido de ser quem controla. Ficou clara a diferença? Ficou clara a diferença? O leão é narcisista, exatamente. O leão tende a ser mais narcisista. Oi, meu amor. Tá. Deixa eu ver. Peraí que eu me perdi. Tá. Então, a nossa ideia, né, aqui, a proposta é você identificar, né, identificar qual é a reação automática que você está. Então, por favor, não use a frase eu sou o leão, eu sou o camaleão. Você não é nada. Isso só foi um repertório que você aprendeu e que acabou exercitando por muitos anos, tá? E que é um caminho neural. O nosso cérebro, ele tem uma plasticidade maravilhosa de aprender coisas novas todos os dias. É questão de novos hábitos. A gente faz o que a gente aprende até a gente aprender e exercitar uma coisa diferente. Então, a proposta que eu estou trazendo para você, com a minha metodologia, é que você aprenda uma nova forma de agir. E que você exercite isso todos os dias, entendeu? Então, você vai conseguir sair desse seu padrão, não é para sempre, no sentido de você um dia vai chegar na iluminação da girafa, não é essa a proposta. A gente não quer ser perfeitos, assim, a gente não quer ser girafa. Você não vira a girafa. O que você passa a fazer é exercitar isso na sua vida. É uma decisão diária, né, meu amor? Tem dias, momentos que a gente senta e fala assim, eu estou querendo tartarugar, né? O meu padrão automático que eu exercitei durante 30 anos da minha vida está me chamando, está aqui no meu ouvido me convidando para uma solução muito mais fácil e eu estou decidindo conscientemente por não fazer isso. Então, essa que é a ideia, né, do meu curso. A ideia do meu curso é você, cada dia, aprender uma ferramenta.
E aí você vai exercitar a ferramenta naquele dia. E ela vai funcionar. E ela vai fazer parte do seu repertório novo. Entendeu? E aí você vai passando a ter novos repertórios. Porque você colocou em prática, você adorou o resultado e você quer mais. Entendeu? Essa é que é a ideia. Não tem como te agradecer o quanto meu filho mudou. Antigamente ele não se aproximava de mim como hoje. Hoje nós temos uma relação de amizade, uma relação de carinho. Eu sento perto dele, ele é super carinhoso comigo, dorme muito melhor. Eu tenho aprendido a controlar a minha raiva, os meus momentos de birra, que eu tenho esses momentos de birra. E assim, eu descobri como controlar a minha raiva. Na verdade, a gente estava querendo ter uma certeza de que o problema não era com a gente, era com os nossos filhos, eles que eram agitados demais. Mas aplicando as ferramentas, a gente percebeu que não, era a gente que estava fazendo tudo errado. E a partir do momento que a gente baixou a altura deles, olhou olho no olho, a gente conseguiu perceber o quanto eles estavam precisando da gente, na verdade. E a gente ficou super feliz. Eu, primeiramente, queria agradecer a minha esposa por ter me convidado para participar dos treinamentos da Nanda Perim, que foi uma experiência assim, bem legal, porque a gente já vem, desde que a gente decidiu ter filhos, né, a gente vem estudando muito sobre parentalidade, mas sempre foi algo muito profundo, muito teórico, né? E o conteúdo da Nanda caiu como uma luva, principalmente nesse momento de quarentena, porque a gente precisava de respostas imediatas para alguns comportamentos nossos que a gente precisava mudar para ter uma relação melhor com os nossos filhos. Ficou muito mais fácil para mim perceber o quanto que quando eu estava sendo muito permissiva, quando eu estava sendo muito autoritária. Todo o processo do curso me fez ver o quanto que as teorias que eu tinha, eu não conseguia em alguns momentos colocar em prática, por isso que todas as técnicas para mim são fundamentais. Agora eu tenho um leque de possibilidades de utilizá-las, né? Então, assim, eu fico muito feliz. Isso melhorou muito no relacionamento com os meus filhos. Eu comecei a perceber e entender um pouco mais ele. Eu confesso que antes de comprar o curso eu estava um pouco indecisa, porque eu já tinha comprado outros cursos que eram bem teóricos. E eu acompanhava muito as suas redes sociais e ela tinha tantos conhecimentos, tantos ensinamentos que eu estava pensando o que mais ela tem para mostrar, o que mais que pode me surpreender depois de tudo isso que ela já falou. Cada módulo, cada aula que eu faço, me surpreendo muito. É incrível o leque de conhecimentos que você traz e a diferença que isso vai fazer para a nossa vida. Não só na maneira como a gente vai criar os nossos filhos, mas no nosso dia a dia com outras pessoas, no relacionamento com o nosso marido. Enfim, o seu curso, ele é transformador. Pessoal, eu fico muito emocionada assistindo esses depoimentos. A gente já teve muita gente falando pra gente que o curso melhorou muito o casamento, né, amor? Eu e o Saed fizemos de uma forma, né? O Saed é educador parental também, e a gente fez uma versão para os pais. Eu vou explicar isso para vocês mais daqui a pouco. Mas essa imagem aqui é para mostrar para vocês que o pulo do gato, né? A chave da mudança são as ferramentas. Né? Então, cada ferramenta que você aprende, você vai incluindo aí na sua caixinha de ferramentas, né? E como você exercita isso, né? Não adianta você ter uma caixa de ferramentas que você não sabe usar. Então, como você exercita cada uma das ferramentas, quando chega no final do curso, você tem uma caixa de ferramentas para usar que você sabe usar. Então, na maioria das situações do dia a dia, você usa automaticamente, porque já virou um novo repertório, você já aprendeu e acostumou a usar. E naquelas situações que você para e pensa, meu Deus, o que eu faço agora? Você só lembra de abrir a sua caixinha de ferramentas e decide qual é a próxima ferramenta, né? Qual é a melhor ferramenta para aquele momento. Eu quero lembrar vocês que daqui a pouquinho a gente vai fazer uma sessãozinha de reprogramação emocional maravilhosa que vocês vão adorar, tá? Mas eu espero de coração que essa semana tenha sido transformadora para vocês. Eu dei o meu melhor para que fosse, né? Manda um coração aí para mim, quem foi que sentiu que essa semana fez diferença na sua vida, quem foi que sentiu
que, enfim, que agregou, né? Como eu disse, mais de 50 mil pessoas já acompanharam essa semana, juntando as nossas redes sociais, já temos mais de 500 mil seguidores, e é maravilhoso ser tanta gente conectado numa criação mais democrática e que realmente funciona na prática. Eu acredito no fundo do meu coração que é isso que vai mudar o mundo, sabe? É a gente mudar a forma de educar as nossas crianças. E a minha missão é poder ajudar cada vez mais famílias, né, a transformarem a vida dos filhos, com filhos em mais leve, organizada e divertida, né? Essa é a missão da minha vida. Eu recebo muitas propostas, né, todos os dias para atender individualmente, mas eu sempre recuso, porque o meu foco é 100% divulgar o meu conteúdo nas redes sociais de forma gratuita para milhares de pessoas, né, somando aí quase mais de 500 mil pessoas, e especialmente, né, aos alunos do meu curso. Então, seria impossível ensinar o meu método completo para todos os mais de 500 mil seguidores que eu tenho e também os mais de 50 mil pais e mães que estão acompanhando essa semana, né? E por isso, para participar do curso SOS Psimama, é necessário fazer um investimento, tá? Então, as vagas são limitadas para eu precisar dar suporte para essa quantidade de alunos, né? E se eu fosse ensinar individualmente o meu método, além de poder ajudar poucas pessoas, eu teria que cobrar o equivalente a 20 consultorias, ou seja, um valor muito alto. Mas graças à nossa maravilhosa tecnologia da internet, eu consigo reunir um grupo de alunos para ensinar todos juntos. Então, eu consigo fazer um preço muito melhor, que seria no caso de um processo individual, por exemplo. Então, agora eu vou explicar para vocês o que vocês vão receber se inscrevendo no curso SOS Psimama. Então, o curso SOS Psimama é o curso que você gostaria que seus pais tivessem feito, né? E que seus filhos merecem que você faça. E aí, como eu expliquei para vocês, né? Você recebe os dois cursos. Você recebe o curso para as mães e o curso para os pais. E por que a gente fez assim? Porque a gente percebeu que os pais, eles estavam muito passivos no curso. E quando a gente foi questionar esses pais do porquê, poxa, era uma voz de uma mulher, dando exemplos de mãe, sempre falando de maternidade, eles não se sentiam no ambiente deles, né? Então, e aí entra na aldeia, eu já vou falar da aldeia para vocês. A aldeia só tinha mulher falando, só tinha mulher trocando experiência, os caras não falavam muito. Então, a gente começou a perceber, cara, eles têm que ter a experiência deles. E aí o Saed foi e gravou uma versão para os pais, com exemplos para homem. O curso, a versão do SED é até mais rápida, mais concisa, mais racionalzinha, assim, enfim, mais voltada para o público masculino. Então, você vai receber esses dois cursos, tá? São 4 módulos, mais uma atividade de aprofundamento e relaxamento em cada módulo, sendo 5 aulas por módulo de no máximo 15 minutos. O objetivo do curso é ser um negócio extremamente prático, que caiba no dia a dia de pais e mães, tá bom? Você tem 2 anos de acesso ao curso e você tem uma carambada de áudios e vídeos bônus, tá bom? Então tem sobre birras em bebês, rotina de sono, adaptação, rótulos, irmãos e mais. Tem, enfim, cama compartilhada, soneca, tem tudo. Parente, como fazer com parente que não ajuda, enfim. Além disso, você recebe 2 outros bônus. A aldeia Psimama, que é a aldeia das mães, que é a comunidade, né, dos alunos, das alunas da Psimama, e tem a aldeia Paputipai, que é a rede de apoio, é a aldeia dos pais, tá bom? Então, tem mentorias exclusivas todos os meses, você interage com outras pessoas que estão na mesma missão que você, e eu acho que isso, assim, é o maior diferencial, porque você está lá no seu dia a dia, as pessoas que não entendem nada da educação democrática criticando. Ai, será que você não devia estar batendo? Será que você não devia estar castigando? E às vezes você simplesmente precisa entrar lá na aldeia e falar assim, ai, gente, será que eu estou fazendo errado? Ai, gente, fiz assim, 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 o que vocês acham? Ai, gente, poxa, tem dia que eu estou muito cansada. Poxa, hoje eu gritei com meu filho, estou me sentindo muito mal. E a gente vai, te abraça, te dá um colo, e bate papo, e alguém chega e fala, ai, eu também, hoje para mim foi um dia difícil, e aí todo mundo compartilha. Então é muito gostoso, ter esse espaço é muito bom. E os pais também estão com esse espaço, e eles estão bem, curtindo bastante esse espaço lá, trocando experiências e tal, então isso também está muito legal. Você consegue também compartilhar com os outros pais e mães que estão fazendo as suas dúvidas e os seus resultados. Então, vocês conversam entre si. É bem legal, tá? E você tem 2 anos de acesso a essas aldeias, tá bom?
Além disso, gente, tem o bônus do curso de autocontrole, né? É um curso que a gente aprofunda as reações automáticas e trabalha de forma mais aprofundada a questão do autocontrole mesmo, de você conseguir controlar os seus impulsos, de você conseguir ter um autoconhecimento muito maior com relação às suas emoções, tá? O bônus 3, que é o curso Disciplina Positiva no Casamento, para te ajudar a retomar aí, né, reorganizar e recuperar o seu relacionamento pós-filhos, que é uma das coisas que os pais, as mães principalmente, né, mais pedem, mais falam que estão precisando. E aí a gente fez esse curso baseado na disciplina positiva, mas com relação ao casamento. Tá? Então, vídeo aula completa, estratégias estudadas e testadas, recuperando o relacionamento casal e 2 anos de acesso. O bônus 4 é a Semana Firme e Gentil, tá? Todas as aulas da Semana Firme e Gentil vão também de bônus no curso SOS Psimama, tá bom? Então, se você não conseguiu assistir todas ainda, ou se você quer ter, enfim, para assistir mais vezes e várias vezes, né, com PDF de resumo, com tudo, então não se preocupa, aqui no curso vai também, tá? Então, todas as 5 aulas da Semana Firme e Gentil, mais 2 mentorias gravadas, né, que vão ser sábado e domingo, apostila de exercício e resumos em PDF também, 2 anos de acesso. E a gente vai fazer agorinha a nossa atividade de reprogramação emocional. Vocês têm de bônus especial apenas para quem se inscrever na segunda-feira, gente. É só na segunda-feira. Por favor, não tem como pedir na terça-feira, que eu não consigo, é questão de sistema. Só na segunda-feira você recebe a Sensacional, que é a sessão de reprogramação emocional. São 3 sessões, né, amor? São 3 sessões de reprogramação emocional gravadas que vão ajudar você a desconstruir os padrões, né, os repertórios que foram construídos aí ao longo da sua vida e te ajudar a reprogramar isso, fazer de uma outra forma. Tá bom? Então, são 3 sessões de reprogramação emocional gravadas que ajudam a desbloquear a sua capacidade de dar o seu melhor aos seus filhos, um material completo em PDF de apoio, também 2 anos. E é muito importante você saber que tudo isso é com 7 dias, né, de garantia. Então, você tem 7 dias, né, para você comprar, analisar e tal, e qualquer coisa, só você pedir o seu dinheiro de volta, tá bom? Então, as inscrições abrem na próxima segunda. Você vai receber isso por e-mail se você se inscreveu, no Telegram se você está lá, e no link da bio também vai ter, né? E de 14 a 18 de setembro, da última vez, né? Na última vez que a gente abriu, era até sexta-feira e terminou na quarta. Então, não deixem para se inscrever no final, porque às vezes, né, pode não ter o tempo todo que você achou que ia ter. Na última semana que a gente lançou, na última turma que a gente lançou, era até sexta-feira e a gente teve que fechar o carrinho na quarta, tá bom? Então, todos esses detalhes vão ser enviados para vocês às 8 horas da manhã da segunda-feira, tá bom? Então, lembrem que as vagas geralmente acabam antes. Como a gente tem os 7 dias de garantia, 7 dias, o seu dinheiro 100% de volta, sem nem pergunta nem nada. Então, se você tem, já que você tem esses 7 dias de garantia, o maior risco que você corre é ficar sem vaga mesmo, tá? Então, se inscreve na segunda-feira, tranquilo, para você garantir a Sensacional, a sessão de reprogramação emocional, né? Para você garantir a sua vaga, e aí você tem 7 dias para decidir se fica, tá bom? Bom, vamos para a nossa sessãozinha agora de reprogramação emocional. Deixa eu só ativar aqui os comentários para ver como é que tá tudo aí. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para a nossa sessãozinha agora de reprogramação emocional, tá? Então, exatamente como vou fechar aqui para a gente fazer a sessãozinha. Como nas sessãozinhas anteriores que a gente teve de relaxamento, né? Eu vou sugerir que você diminua a luz do ambiente, né? Que você... pessoal, tem gente me perguntando qual é o valor do curso. Eu não falo o valor do curso na sexta-feira pelo seguinte: o meu objetivo é ser extremamente democrática, né? Então, como a gente só vai abrir as inscrições na segunda-feira, então todas as pessoas vão ter acesso a todas as informações
na segunda-feira, 8 horas da manhã, tá bom? Porque não seria justo quem tá aqui ouve preço, aí vai ter gente que só vai saber na segunda-feira quando abrir. Então, para todo mundo ter as mesmas informações, as mesmas chances, né? A mesma oportunidade, na segunda-feira, às 8 horas, vocês vão saber todos os detalhes, tá bom? Então, olha só. Respira fundo aí, diminui as luzes do ambiente que você está. Se você está sentado, sente-se confortavelmente. Se você está deitado, então deite-se confortavelmente. Se você dormir, não tem problema nenhum, é até bom. Pode me deixar aqui falando e vai dormir. Você conversa comigo outro dia, se despede de mim outro dia. Não tem problema. O objetivo desse momentinho que a gente vai ter agora é a gente aprofundar um pouquinho, né, nessas programações emocionais, nesses repertórios que nós aprendemos, né, e desconstruir eles um pouquinho, tá bom? Então, diminui as luzes, senta confortavelmente, fecha os seus olhos, né, e respira fundo. Inspira. E expira. Inspira. E expira. Descruza braços e pernas. Inspira. E expira. Sinta os seus pés relaxando, suas pernas, suas coxas e quadris. Sinta sua lombar relaxar, suas costas, seus braços, mãos e dedos. Sinta relaxar seus ombros, seu pescoço e até os músculos do seu rosto. E conforme você relaxa o seu corpo, você vai mergulhando cada vez mais nesse relaxamento. Agora, você vai imaginar na sua frente a criança que você foi. Tente lembrar de alguma época da sua infância. É legal você lembrar qual idade você tinha, uma roupinha que você usava muito, talvez um brinquedo que você gostava de brincar. Olhe para essa criança aí na sua frente. O que você tem vontade de dizer para essa criança? Fale para ela o que você tem vontade de dizer para ela. Fale para ela o que ela precisava, que não deram. O que ela merecia, que ela não teve? O que ela aprendeu que poderia ter sido diferente? O que faltou para ela? Aproveite esse momento para ser o adulto que essa criança precisava quando você era pequeno. Você pode conversar se ela precisa de conversa. Você pode abraçar se ela precisa de abraço. Você pode brincar de pique-pega se é disso que ela precisa. Você pode enchê-la de beijos, de
carinhos. Você pode dar muito colo para ela. Agora você vai tirar um momentinho para falar para ela as coisas que disseram para ela que ela era, mas que você sabe que não era verdade. Diga para ela quem ela realmente é. Diga as coisas incríveis que ela é, as coisas incríveis que ela merece ouvir, que ela precisava ouvir. Aproveite essa oportunidade para dizer para ela essas coisas. Agora, eu quero te lembrar que essa criança que está aí na sua frente, ela anda com você todos os dias, porque ela ainda existe dentro de você. Você consegue lembrar alguns momentos no seu dia a dia, na sua vida, que você simplesmente volta a ser essa criança? Seja porque te falaram alguma coisa que te magoou, seja porque você estava precisando de atenção e colo que você não conseguiu, seja porque você sentiu coisas que você sentia nessa época. Quantas vezes essa criança reaparece no seu dia a dia? Porque ela ainda está aí com você. Acontece que todas essas coisas que ela precisava que algum adulto fizesse por ela, hoje é você que pode fazer. É você que pode se posicionar por essa criança, é você que pode dar colo e acolher essa criança, é você que pode dizer para ela tudo de bom que ela é, falando para si mesmo. Percebendo que ela aparece em certos momentos, talvez seja o momento de dizer para ela que ela não precisa mais aparecer, porque o adulto que ela precisava hoje é você. Mas isso não significa que ela aparecer é de todo ruim. Tem momentos que ela aparecer é maravilhoso, como, por exemplo, quando você senta com seus filhos para brincar. É legal que ela apareça, é legal que você traga a criança que você foi para brincar com seus filhos. Ninguém vai entendê-los melhor ou brincar com eles de forma mais divertida do que ela. E ela está aí, dentro de você sempre. Esses beijos, esses abraços, essas brincadeiras, isso tudo que você conseguiu fazer com essa criança nesse nosso momento aqui, você pode fazer todos os dias. Hoje você é o adulto que pode suprir essa criança dessas coisas que ela não teve. Devagarzinho, essa criança vai ficando pequenininha, pequenininha, pequenininha. Ela vira uma foto que você vai guardar dentro do seu coração. Você vai lembrar que ela está junto com você, essa fotinha guardada no seu coração todos os dias. Você vai passar a lembrar dela com mais frequência e vai passar a perceber quando ela estiver tentando vir à tona nos momentos que é melhor o adulto cuidar. E você também vai conseguir chamar ela nos momentos que você precisar que ela venha à tona para você voltar a ser criança e se divertir com as suas crianças. Devagarzinho vem voltando para cá, movimentando o seu corpo, abrindo os seus olhos para me falar como que foi essa experiência para você.
E aí, pessoal, conta pra mim como que foi. Foi muito rápido? É muito maravilhoso, né? Esse movimento da gente entrar em contato com a criança que a gente foi é muito incrível, né? Na sessão de reprogramação emocional, a gente faz isso de uma forma mais profunda, tá? Eu só dei uma palhinha aqui para vocês sentirem qual é a ideia, né? O que é reprogramar? É você voltar naqueles momentos, lembrar das suas faltas, né? Você lembrar das suas demandas, você perceber o quanto elas ainda estão muito vivas em você, né? Então, quero explicar para vocês que nas sessões de reprogramação emocional a gente faz isso de uma forma mais aprofundada, né? A gente faz vários exercícios antes de fazer esse movimento de mergulho, então a gente traz muitas informações à tona antes, tá? Nanda, o que a mãe girafa faria no caso da árvore? Ah, muito legal. A mãe girafa, primeiro de tudo, assim, que a gente tenta prevenir ao máximo. Então, nessas situações, a gente faz os combinados prévios, já explica para a criança os riscos e tal. E aí, no caso da criança em cima da árvore, o que a gente faria? A gente chegaria perto da criança, sem gritá-la de longe, chegaria perto e falaria, filho, eu estou preocupada de você cair daí, você se machucar muito, você ficar triste, ficar doendo vários dias. Eu realmente estou preocupada, então, por favor, desce daí agora, segurando bem firme para você não cair. Desce agora e vamos brincar aqui embaixo. Do que você quer brincar? Né? E você já redirecionar a criança para uma nova brincadeira, tá bom? Aí tem, mas e se a criança não descer e tal? Mas isso aí tudo a gente fala mais aprofundado no curso, tá bom? Então, eu acho legal explicar, deixar muito claro para vocês que isso aqui foi bem palhinha mesmo, tá? E que nas sessões de reprogramação emocional, a gente identifica mais nossas feridas emocionais, a gente consegue identificar essas faltas para nesse momento, né, de você abraçar a criança e tal, às vezes falta ter levantado informações antes, você ter mais claras as coisas que te faltavam, né? Então, nas sessões de reprogramação emocional, a gente faz isso de uma forma muito mais completa. O mergulho, ele é muito mais completo também, em vários momentos diferentes, mas é só para vocês sentirem aí o gostinho, né? E se empolgarem para fazer parte da turma da Sensacional. Tá bom? Ai. Esse eu desmontei agora, imagino inteiro. Quero. Muito bom, pessoal. Então, olha só, vamos lembrar que amanhã tudo é online, tudo vídeo gravado, tá? Tem as mentorias. Não, tá perguntando reprogramação. Mas tem. A gente tem mentoria todo mês, tá? Na aldeia. Mentoria ao vivo mesmo. Não é gravada, não. Exclusiva. É exclusiva para quem tá lá tirando dúvidas. E o curso é gravado. Mas, gente, olha só. Como ser girafa? Então, é isso. O meu curso o que eu tô sugerindo é fazer o curso para você entrar nessa jornada comigo, né? Nesse processo de engerafamento. Tá? Então, eu quero lembrar vocês que amanhã vocês têm encontro comigo de novo, tá? Amanhã a gente vai ter uma mentoria viva para vocês verem como que é a mentoria, tá bom? Então, sábado e domingo vai ter mentoria viva aqui. Então, vocês voltam aqui, né? Tira as dúvidas de vocês lá no site que vocês receberam pelo Telegram ou pelo e-mail que você se inscreveu, tá? Tira suas dúvidas lá e eu vou fazer a mentoria no sábado e no domingo, tá bom? Bom, então tá. É DVD? Não, é tudo online, tá? Tem uma área de membros, você acessa a área de membros, você só precisa de ter internet no celular que você acessa tudo, tá? Amanhã e domingo será às 21 horas também, as mentorias. Beleza, pessoal? Então tá bom. Os vídeos ficam até domingo. Os vídeos ficam até domingo, tá bom? Então assiste até domingo, mas você comprando o curso, você vai ter acesso durante 2 anos, né? Então, também não precisa ter pressa para assistir, não. Você assiste depois também
né? Comprar o curso. É. Semana SOS Quarentena, ou Vai tá lá. a Semana Firme e Gentil vai ficar vai estar disponível no curso de bônus, então É. não tem essa pressa toda, não. Tá? É gratuito até domingo, mas a partir de segunda vocês Quem assistem tiver na dentro do dúvida se curso. quer comprar o curso, assiste. Mas, gente, também tem os 7 dias de garantia. Então, se inscreve, assiste o curso e depois decide se pede a garantia, tá bom? Não fica com pena de mim, não. Faz, fica tranquilo. Compra e faz, tá bom? Fica tranquilo. Fica aqui um grande beijo para vocês e eu vejo vocês amanhã às 21 horas, tá? Boa noite. Beijo. Amanhã, 21 horas. Não esquece, amanhã, mentoria, 21 horas, tá bom? Beijo. A reprogramação emocional é gravada, é bônus, mas é só para quem comprar segunda-feira, tá bom? Beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.